eu queria acrescentar um outro componente aqui na conversa, que são os famosos papéis, né? Outras modalidades de se investir no mercado imobiliário através de títulos de dívida, através de certificados de recebíveis, né? Outros instrumentos aí que vão além do ativo imobiliário, através dos empreendimentos de base imobiliária, através dos fundos imobiliários, através dos ativos imobiliários diretamente, também tem esses outros instrumentos aí através de papéis. Queria que você comentasse um pouquinho a respeito disso. Não, legal, Bruno. Só recapitulando um pouquinho o finalzinho da última pergunta, para já emendar nessa. Primeiro lugar, eu acho assim, muito se fala de ciclo de mercado, né? Tem que o mercado é como se fosse uma onda, né? Tem a parte baixa, onde você está recessão, pânico, e depois você tem a bonança, as expectativas de otimismo, né? E hoje a gente começa a falar que nós estamos começando no excesso de otimismo, né? O mercado está com bastante líquido, com todos os investidores olhando para o mercado imobiliário. E o que a gente vê é que o empreendedor ele sempre consegue ganhar em qualquer que seja o momento, né? Se você fizer uma estruturação muito bem feita dos seus empreendimentos, não importa se você está no momento de baixa ou no momento de alta, né? Você tem espaço para ganhar. No momento de baixa, você vai ter as pessoas carentes ali por liquidez, por caixa, então você consegue comprar terrenos melhores, você consegue fechar custos de construção mais baixos, materiais de construção num preço bom. Por outro lado, na bonança, você começa a ser pressionado com inflação, né? Inflação de construção, inflação de custos de terreno, né? O crédito fato atrai muitos investidores amadores, porque é um setor que não tem barreiras de entrada, né? E falando um pouco sobre as modalidades de como você investir diretamente, você tem amplos chapéus que você pode atuar, né? Você pode ser o empreendedor que está ali tomando risco, né? E por isso você está encabeçado ali com um equity seu, né? Com um capital social, né? Você é o dono da empresa ali limitado SA, responsável por uma incorporação ou pelo desenvolvimento de um empreendimento para locação, mas se acontece alguma coisa errada, é o seu que está na reta, você que é o responsável e responde por aquele empreendimento, né? Esse seria, assim, o responsável mais puro que tem. Você pode ser um investidor oculto, né, que são as famosas SCPs, as Sociedades em Conta de Participação, onde você tem um empreendedor que toma esse risco de frente, né, mas você toma junto com um contrato de investimento. Quem vai estar respondendo por aquele empreendimento juridicamente é o principal empreendedor, né? Mas você vai usufruir tanto daqueles lucros ou prejuízos, né? Você pode ser um investidor de dívida no mercado, né? O nível de exposição ao risco é menor, né, do que o investidor de equity, né? Mas o investidor de dívida ele vai ser um credor dos empreendimentos, ele vai emprestar dinheiro em troca de uma remuneração combinada, né? Pode ser fixa ou pode ser variável, né? E em campo de dívidas a gente tem uma ampla gama aí de contratos, né? Você pode ser desde um mútuo financeiro que você faça aí com um amigo e combine uma taxa de remuneração para um empreendimento pequeno, né? Se for um empreendimento maior, você consegue já fazer uma cessão de recebíveis futuros, ou seja, quando o empreendedor vende aquele apartamento e começa a receber as parcelas, ele pode adiantar e descontar para um outro tipo de investidor, né, aqueles recebíveis. Dentro dessa gama tem os CRIs, os certificados de recebíveis imobiliários, que pegam esses recebíveis que as incorporadoras têm a receber ou as locadoras têm a receber fruto das locações, né? E picotam em pacotinhos menores, onde investidores pequenos ali, na casa de R$1.000, conseguem investir, que nada mais você está correndo o risco seja quem comprou o apartamento, ou seja quem fez a locação, você vai estar indiretamente correndo o risco imobiliário, né? É um risco que tende a remunerar mais do que as aplicações tradicionais aí de banco, como o seu CDB, como uma caderneta de poupança, né? Mas também você está correndo mais risco porque você está num segmento imobiliário, né?
Alguns, inclusive, são isentos de imposto de renda, né, Ju? Como o setor imobiliário ele acaba sendo... ele tem muita ligação com a casa própria, esse sentimento de pertencimento, de você ter seu bem, o governo acaba tendo alguns incentivos ao setor da construção civil, né? Então, os certificados recebíveis imobiliários, como eu comentei, são isentos de imposto de renda, assim como são os FIIs, né, os fundos de investimento imobiliário, até para fomentar aí os investimentos na construção civil. Aliás, esse é um aspecto importante aí para a gente poder se atentar, né? Porque às vezes não é só aquele retorno que você vai ter, às vezes o peso da tributação, né? Às vezes os impostos, a maneira como você constituiu aí o veículo de investimento para você poder fazer esse investimento, às vezes o peso que a tributação vai ter pode ter um impacto significativo no seu retorno. Então, talvez aquele retorno que você estimou seria mais alto, mas depois de toda essa questão tributária, ele pode ficar diferente, não é? Não, perfeito. Esse até é um assunto abordado no livro, né? Qual que é a estrutura societária ideal para um determinado tipo de negócio, né? Então, pode ser feito desde a pessoa física, o investimento pode ser feito na pessoa física, como ele pode ser feito através de empresas, que pode ser desde uma ERELI, uma limitada, uma SA, ou você pode até migrar para estruturas mais complexas, de holdings patrimoniais, de fundos de investimento em participações, fundos de investimento imobiliários, né? FIAs, fundos de investimento em ações. Então, assim, qual que é o veículo societário ideal para o seu negócio? Vai depender do tamanho dele, vai depender da quantidade de investidores e de outras características do negócio também.